homem que eu respeitava em Deus e respeito em Deus, embora ele foi embora para casa, ele está no céu com o Senhor. Ele morava em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, e eu não tinha acesso a ele. Meu acesso a ele era bem restrito. Eu conheci ele por apenas 2 fitas cassetes. Do tempo do cassete, hein? Faz tempo. Depois passou para o CD. Hoje tem o pendrive, né? Amanhã tem... Não sei nem o que tem mais já. É tanta coisa que tem. E eu, com aquelas fitas cassetes, eu me lembro uma vez que o toca-fita engoliu minha fita. E eu quebrei o toca-fita. Para não arrebentar a fita. Mesmo assim não foi capaz, ela engoliu todinha. Quem já viu essa cena? O toca-fita engoliu tudo. Os mais jovens aqui já viu isso. Engoliu minha fita todinha, eu desmontei o toca-fita e ainda peguei e colei com durex a fita e ela continuou tocando. Quando chegava naquele lugar ela dava uma embaçadinha e passava. O tanto que aquela fita era importante, porque a única evidência que eu tinha de Deus era através daquelas fitas. E aquelas fitas me trouxeram uma instrução tão poderosa que mudou a minha vida. Mas mudou num aspecto. Mas havia outras coisas que eu precisava de informação, mas eu não tinha informação. Eu comecei a ser pastor sem saber como é que fazia casamento. O dia que o primeiro irmão foi casar, na igreja, que era lá na beira do rio, ainda nas tábuas de construção, e o irmão queria casar, e eu não tinha internet, não tinha Google naquele tempo. Pesquisar onde? É Bíblia, né? Eu fui ver o que a Bíblia falava de casamento, e a Bíblia não ensinava a fazer casamento. Porque a Bíblia não ensina a fazer casamento. Ela não ensina isso. O que ela ensina é como viver um casamento. Casamento quem faz é um homem ou uma mulher apaixonado. Esses dois dá conta de fazer um casamento. Se unem e não tem quem separa. São a prova de bala. E aí eu não sabia fazer casamento, e aí houve aquela situação daquele casal que queria casar. Eu fui num brechó que tinha lá. Já viu falar de brechó? Eu era cliente, eu era freguês do brechó. E eu fui naquele brechó e comprei um paletó. Eu tinha 63 quilos. Para achar um paletó do meu tamanho, você calcula. Eu tinha 63 quilos, achei um paletó número 42 por aí. Eu fiquei parecendo um espantalho naquele paletó. Mas eu estava todo feliz, coloquei a gravata, não sabia dar nó de gravata. Procurei um irmão lá, falei, você sabe dar nó de gravata? Nós passamos uma meia hora, não tinha internet para você saber. Passei uma meia hora tentando fazer um nó na gravata, e conseguimos, e dando uma apertada aqui, eu coloquei um sapato, uma calça, aquele terno que eu comprei no brechó, maior que eu, e eu fiz o casamento, e ficou maravilhoso, o casamento foi top. E eu falei, aceita ela como legítima esposa, e pau, casou e foi embora. Então, eu nunca fiz um curso de nada, eu não aprendi com ninguém. O que você vê o Ministério Pescador fazer, você pode ver que a gente faz algumas coisas diferentes das outras igrejas. Não é porque a gente é mais importante do que eles, não. É porque cada igreja tem um ritmo de trabalhar que recebeu do Senhor. Eu sou um apóstolo porque eu não saí de igreja nenhuma. Eu comecei lá na beira do rio, e Deus me ensinou a fazer culto, Deus me ensinou a orar, Deus me ensinou a batizar, Deus me ensinou a apresentar bebês, Deus me ensinou a fé, Deus me ensinou a conversar. Então não aprendi com ninguém. Eu sou assim, bastante rústico lá daquilo que Deus me falou e me ensinou. Como eu era pescador, eu sei que para você pegar o peixe, se você jogar o anzol sem isca, você fica lá o dia todo e o peixe não vai nem esbarrar no anzol, porque ele não come anzol. Ele não gosta de anzol. Ele gosta da comida dele, que ele come. Então eu aprendi que se eu colocar uma isca no anzol, a isca adequada, na frente do peixe, ele vai morder na isca e não percebe o anzol. Quando ele menos espera, o anzol já atravessou a boca dele. E ele está pego, e ele vai para a frigideira. E essa mesma estratégia eu uso para ganhar uma para Jesus. Eu pego um carro, isco ele num anzol bem forte, com a linha bem forte, com um pescador bom do outro lado, e isco o carro e jogo o carro e passo com o carro na frente do peixe. Toma. Aquele peixe que falava assim, eu não gosto de igreja, não gosto de pastor, pastor tudo é ladrão, pastor é isso, pastor é aquilo. Aí ele fala, vou lá ganhar um carro daquele lá. Quando ele chega lá,
Ele está doidinho no carro assim, ó. Aí ele começa a ouvir a palavra e vai ouvindo, daqui a pouco a lágrima vai descendo. Quando ele vê, ele está pendurado pelo anzol, pela boca dele, já foi fisgado e ele já é de Jesus Cristo. Então essa estratégia foi o Senhor que me deu, não aprendi com homem nenhum. Nós começamos numa feira, fez o primeiro evento, depois daquela feira nós fomos para o estádio de futebol, depois nós fomos para a Arena Maior, lá em Rondonópolis, agora nós viemos para a Arena Pantanal. Eu já estou de olho no Allianz Parque, eu já estou de olho no Maracanã, eu já estou de olho na Opera House na Austrália. Só teve um homem até hoje que fez um evento na Opera House, Smith Wigglesworth. E no dia que ele fez o evento lá na Opera House, ele profetizou sobre o Brasil. O Brasil, o povo brasileiro ia conhecer o Evangelho de tal maneira que ia impactar o mundo, que a segunda onda de avivamento antes da volta do Senhor seria através do Brasil. E ele profetizou na Opera House. E aí a gente já fomos na Austrália, ministramos na Austrália, deixamos um grupo de pessoas lá, de 50 pessoas, agora tem mais de 500 pessoas. Então eu não aprendi com homem, eu aprendi com aquelas fitas como buscar o Senhor, como orar, e Deus foi dando visão do ministério, visão para trabalhar no Evangelho. Nós somos o menorzinho da beira do rio, mas nós temos uma fé tão poderosa em Deus, e tão absoluta, que através da nossa fé, nós vamos romper barreiras, nós vamos sacudir essa cidade, e todos vocês que estão vendo nós pela internet, já se prepara para vir para cá para nos ajudar, porque vai ser muito grande. Então o Ministério Pescador Sal da Terra tem assim, nós temos um princípio muito violento. Se você for ver a forma que nós pregamos a palavra de Deus, nós não pregamos um enchimento, nós não fazemos um movimento na igreja, nós não prendemos você. Você tem liberdade para ir e para vir. O que a gente mais gosta é que vem e permanece com a gente, não volta para outro lugar, mas vem e fica com a gente, para que a gente possa fazer um grupo de trabalho muito importante para resgatar vidas. E nesse grupo de trabalho, é o que eu quero falar com você nessa noite. Quando você realmente coloca o teu coração para fazer aquilo que Deus quer, o que Deus manda, quando Ele manda, Ele vai pagar a conta. Talvez aqui no nosso meio tenha alguém que vai se levantar tão poderosamente numa área, vou falar numa área específica, em finanças, que Deus vai sacudir você e vai mudar o quadro da tua vida. Eu já ajudei muita gente nessa área, e eu gostaria de te ajudar nessa área financeira hoje. Mas você precisa abrir seu coração. E a primeira coisa que você tem que entender é que Deus não está querendo o seu dinheiro. Porque se você tiver dinheiro, e o dinheiro não for de Deus, o dono do dinheiro também não é de Deus. Como é que você vai ter alguma coisa que não é do seu pai? Se Ele te deu a vida, se Ele te deu tudo, o que você tem que é seu? Esse corpo é seu? Não, ele é emprestado para você. Ele é emprestado para você viver aí 90 anos, capengando 95 anos, 100 anos no máximo. Esse corpo é emprestado para você. Você não é esse corpo. Você não é essa alma, sentimento e emoções. Você é um espírito. E Deus te emprestou tudo. E tudo que você tem, foi Deus que te deu. Toda a capacidade foi Ele que te deu. Mas Ele quer te dar muito mais por meio do conhecimento. Porque a única maneira de nós ficarmos livres é conhecendo a verdade. Porque só a verdade dá liberdade. Eu quero te falar uma verdade financeira que você ainda não ouviu falar ainda. Eu leio essa carta há 30 anos, vai fazer 30 anos que eu leio essa carta. E eu nunca digo que eu sei ela. Porque o homem que diz que sabe alguma coisa, ele é um estúpido. Se ele soubesse alguma coisa, ele não precisava da eternidade para conhecer Deus. Você acha que você conhece Deus totalmente através da Bíblia? Não. A Bíblia é um começo que Deus deu para você começar a conhecer Ele, porque você vai passar a eternidade com Ele para conhecer Ele, e não vai conseguir conhecer Ele totalmente. Nenhuma eternidade é capaz de você conhecer Deus. A Bíblia é só um ponto até um lugar. Que lugar é esse? Até o céu. Porque o céu, você vai passar lá conhecendo Deus. Você vai querer descobrir Deus no céu. Porque quando a gente começa a descobrir as revelações da palavra, a gente não quer outra coisa, a gente quer ficar com a palavra fica familiarizada para a gente. Então quero ler com você aqui 2 Coríntios 8 primeiro. E agora, irmãos, vos fazer conhecer a graça de Deus dada ao Ministério Pescador Sal da Terra. É uma graça que Deus dá.
Deus dá. Quando a gente faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, cai uma graça sobre nossas vidas. Graça é uma janela. Deus atua por meio da janela. Lá em Malaquias 3:10, Ele diz assim, que trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu. Janela é o que faz, é o mover que você entra, chamado janela, e naquela janela tudo que você planta dá. Esses dias eu estive numa fazenda de soja, o moço levou lá e disse, eu quero que você venha aqui. Veio aqui, me pegou de avião, me levou na fazenda dele, só para me colocar a mão na semente dele. Porque o ano passado, o ano atrasado, ele me levou lá, na fazenda, eu coloquei a mão na soja, ele estava colhendo 80 sacas por hectare. Ele colheu mais de 100 sacas por hectare. Aí ele pegou um avião particular, me levou aqui e pediu para me orar na semente dele. Eu cheguei lá e coloquei a mão na semente dele. Quando é que você vai plantar? Eu perguntei para ele. Ele disse, eu estou esperando abrir a janela. Porque a gente planta numa janela. A hora que dá a chuva, que vai ter tantos milímetros de água na terra, quando cair tantos milímetros, eu posso lançar a semente dentro de uma janela de colheita, porque se eu não plantar dentro da janela, quando for a época de eu colher, está chovendo demais, eu não colho minha soja, ela apodrece no pé, se invernar. Então eu acho uma janela, e nós estamos aqui com a semente prontinha, a semente empilhada no barracão, tudo pronta, toda adubada, toda ajeitada, e aquele homem esperando só a janela para que ele semeasse, e quando abriu a janela, ele lançou a semente na terra. Hoje o soja está desse tamanho, coisa mais linda, mandou uma foto para mim, a coisa mais linda, porque ele viu uma janela de semeadura. Se você entendesse essa janela de semeadura, Deus sempre vai abrir uma janela de semeadura. Talvez a janela de semeadura seja uma pessoa que bate na sua porta, te pedindo alguma coisa. A janela de semeadura para mim foi quando eu estava passando fome em casa, eu recebi uma cesta básica, e eu orei, joelhei diante daquela cesta básica e disse, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, me dá o prazer de fazer a alegria de alguém, como esse homem que veio na minha casa trazer mantimento, porque não tinha nada para mim comer hoje com os filhos. E esse homem chegou com a cesta básica na minha casa e promoveu uma alegria no meu coração tamanha. Desejei promover alegria no coração de outras pessoas. 90 toneladas no Alagoas de alimentos, 100 toneladas no Piauí, 120 no Maranhão, 140 em Juazeiro do Norte, mais de 100 toneladas no Mato Grosso. Deus abriu uma janela naquele momento que eu recebi. Só que quando eu recebi a cesta básica, passou um pouquinho, chegou alguém batendo palma na minha porta e disse, moço, o senhor pode me arrumar comida? Eu estou com a minha família debaixo da ponte, sem comida. A janela abriu para mim semear daquela cesta que eu tinha ganhado, e eu peguei e reparti com ele um tanto de arroz, feijão, fui repartindo. A cesta tinha 2 itens, e eu reparti com aquele homem. Sabe o que aconteceu? Eu plantei dentro da janela, e nós hoje estamos começando. Isso é só o começo do quanto Deus vai nos usar para levar suprimento para o necessitado, porque foi dentro de uma janela. Aqui tem um povo aqui que entrou numa janela, o povo da Macedônia. O povo da Macedônia era tão pobre que eles começaram a orar e pediu a Deus que mandasse Paulo para eles, e rogaram, e Deus mandou Paulo para eles, e Paulo chegou com essa instrução para a igreja da Macedônia, dizendo, e agora, irmãos, vos fazei conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo e da sua profunda pobreza. Profunda pobreza talvez de amor, profunda pobreza de dinheiro, profunda pobreza, porque pobre não é o que não tem, pobre é o que tem, não dá conta de gastar o que tem. Diga, profunda pobreza. Como é que era o povo da Macedônia?
Profundamente pobre. Uma pessoa profundamente pobre, ele é completamente pobre de conhecimento, de sabedoria, de alegria, de paz, de dinheiro, de comida. Ele é profundamente pobre. E assim era o povo da Macedônia, clamando a Deus que enviasse Paulo para ensinar eles. E Paulo ensinou eles. E chegou lá, quando Paulo chegou para falar com os macedônios, ele estava numa profunda pobreza, em muita prova de tribulação. Ele estava em tribulação. Houve abundância do seu gozo, e da sua profunda pobreza transbordou em riqueza da sua generosidade. Agora eu pergunto para você, qual que era o segredo que os macedônios entrou na janela? Que janela que eles entraram por ela? Generosidade. A generosidade, generosidade. O que é generosidade? Generosidade é querer dar de verdade. Porque você pode condenar você mesmo quando você quer dar de mentira. Você deseja dar o que você não tem ainda, mas quando o que você não tem chega na sua mão, o desejo de dar acaba. E eu era assim. Esse era o meu caráter. Se Deus tivesse me dado o que Ele me deu, eu não tinha coragem de fazer naquela época, porque eu não era sarado ainda. Eu precisei ser sarado. Eu precisei deixar Deus me curar, porque eu tinha uma avareza dentro de mim tão grande. Eu tinha dó de dar até em pensamento. Sério, eu tinha dó de dar em pensamento. Eu pensava, se eu ganhar na loteria, para quem que eu vou dar? Não, fulano não foi com a minha cara, eu não vou dar para ele também. Ele é meu amigo, mas não é tão amigo assim também não vou ajudar ele não. Eu tinha uma avareza, até eu jogava na loteria esportiva, naquela época que tinha loteria esportiva, eu jogava para ganhar. E quando eu fazia o jogo, eu fazia um plano de quem que eu ia ajudar, e até o plano era muito bom. Eu nunca ganhei, porque Deus sabia que se eu ganhasse, eu não daria, eu não faria. Deus conhece, quando você tem um plano que é falso, Ele só não realiza porque ele é falso. Se o plano de dar for falso, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser, você não entra na janela. O plano de dar tem que ser um plano estabelecido de natureza. Eu tinha uma tia, deixa eu te contar uma história. Eu tinha uma tia, nós morávamos na fazenda, bastante tios em volta. Eram 9 tios, os 9 filhos do meu avô moravam na mesma fazenda. E tinha uma tia que ela fazia o seguinte, a minha tia, ela fazia bolo, ela pegava um pratinho de bolo e dava para cada tia. Ela fazia bolo aquele assado no forno, e ela pegava um pratinho de bolo, mandava para minha mãe, mandava para a tia Josefa, tia Conceição, tia Sebastiana, tia Teresa, e mandava os bolinhos para cada um. Só que tinha uma coisa, se alguma das tias fizesse bolo, e ela descobrisse que não mandou um pratinho para ela, ela ficava de mal, nunca mais mandava para aquela tia. E a minha mãe uma vez, ela mandou um prato de bolo para nós, e a minha mãe não mandou nada de volta. Ela ficou de mal da minha mãe. Ela tinha uma vontade de dar, mas a vontade de dar dela estava linkada diretamente no receber. Que malandra, né? Malandragem, né? A gente é assim também? A gente tem a vontade de dizimar, de contribuir, porque a gente sabe que é o seguinte, se eu dizimar e eu não receber de volta, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar chateado. Mesmo que não venha um prato de bolo, podia vir um prato de farinha, mas ela queria colher, se ela soubesse que matou o porco lá em casa, ela queria colher carne do porco. Se a minha mãe mandasse farinha ou bolo para ela, não servia, porque ela sabia que matou um porco lá, porque quando ela matou, ela mandou um pedaço de porco. Essa era a lei da minha tia. Minha tia ficou famosa na fazenda, porque ela foi ficando de mal de todas, porque todas começaram a saber, se a fulana mandar alguma coisa, é porque ela quer alguma coisa em troca. E aquela fulana ficou marcada. Talvez você seja marcado no céu. Olha lá, está dando porque quer em troca. Não está dando porque é generoso. Está dando porque quer em troca. Aí Deus fala assim, esse não passa no crivo, para esse não tem jeito de eu abrir a janela para ele, porque ele quer fazer um negócio comigo, e se ele fazer um negócio comigo, ele acha que ele tem razão, e que razão que ele tem? Se até o corpo que é dele, eu que dei para ele, se ele não tem nada dele, eu não quero fazer barganha com ele, eu quero que ele me reconheça, mesmo ele dando, e eu não retribuindo o que eu dei, o que ele está dando não é dele mesmo, porque eu que dei saúde, eu que dei capacitação, eu que dei para ele fazer o que ele quisesse, ele fez, e ele queria barganhar comigo. Não precisa. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 34, busque o reino e a justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a minha tia, ela tinha essa deformidade, e eu descobri que eu tinha essa deformidade. Eu era lógico, se eu der eu tenho que receber, se eu plantar eu tenho que colher. Não significa que eu não vou colher, mas eu queria dentro do meu tempo. Eu queria plantar um pé de coco hoje e beber água de coco amanhã. Eu queria plantar um pé de milho hoje e comer milho cozido amanhã. Eu não sabia que todo plantio tem um tempo de espera para ele. Os frutos mais raros são os frutos que levam mais tempo ainda. Você não planta um pé de manga hoje e colhe manga amanhã. Você leva 2, 3 anos para colher aquele fruto da manga, mas você vai colher. E o bom de tudo é que você não vai colher pouquinho não, filho. Você vai colher um pé de manga, porque uma semente responde uma árvore. Então tem gente aqui que tem semente que está crescendo. Semente que você plantou lá atrás, você nem sabia, você plantou. Quando você menos esperar, você não está nem orando, de repente cai uma jaca na sua cabeça. Seu pé de jaca deu jaca. Só não pode cair um pé de coco. Então você não vai ficar sem colheita, mas entenda que tem uma janela muito especial para nós plantarmos. A época do plantio correto é dentro de uma janela, e o povo da Macedônia entendeu essa janela, e olha o que eles fizeram. Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e da sua profunda pobreza transbordaram em riqueza da sua generosidade, pois segundo as suas posses. No verso 3 eles já têm posses. No verso 2 eles são profundamente pobres. No verso 3 eles têm posse. E no verso 7, portanto, assim como em tudo tendes abundância. Olha o que a semeadura do povo da Macedônia deu para eles: fé, diga comigo, fé, palavra, ciência e todo zelo. Eles escolheram muito, eles escolheram fé primeiro. Eles escolheram fé, eles escolheram a palavra de Deus no coração deles. Aí tudo que a ciência faz, toda a ciência eles escolheram. Sabedoria para andar na terra, ciência para viver na terra. Negócios precisam de ciência. Quem descobre a ciência dos negócios é um grande comerciante, um cara milionário. Não havia alguém aí que deu um chute na bola um dia, no outro dia virou milionário. Ficou doido ali e tal, deu um chute na bola e ficou milionário. Ele fez alguma coisa, ele fez algum plantio, pode ter certeza disso. Ele entrou dentro de uma janela. Quando você vê um tatu em cima da árvore, alguém colocou ele lá. Porque tatu não sobe em árvore. Quando você vê alguém bem sucedido e alguém sobressaindo, pode entender que essa pessoa descobriu uma janela que você está descobrindo hoje. Uma janela de semeadura, garantia de colheita. Portanto, assim como em tudo tendes abundância, em fé, em palavra, em ciência, em todo zelo, e no vosso amor para conosco, assim sobressaí nessa graça. Paulo falou, vixe, até eu sobressaí nessa graça. Já pensou quanto é que não foi para Paulo? Bonito não é o que você dá, bonito é o que você vai colher. Porque a sua colheita é muito mais bonita que o seu plantio. Verso 9. Pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis... O que você está fazendo com essa palavra aqui, que você não assumiu ela ainda? É porque você acha que você vai ser. Você acha que você vai ser. Enquanto você acha que você vai ser, o ser está diante de você. E como é que eu faço, pastor, para me tornar rico agora? Quem aqui ama o seu travesseiro, levanta a mão. O seu travesseiro é bom? É bom o seu travesseirinho? Medida gostosa, né? Bota aquele travesseirinho na orelha assim, ele tem até seu cheirinho, né? Sua babinha. Mas seu travesseirinho, você ama seu travesseiro. Se você que ama aquele travesseiro, ama sua cama, gosta dela?
Coisa mais deliciosa. Quando eu chego na minha cama, que eu deito na minha cama, eu sinto o cara mais rico do mundo. Eu falo, eu sou o homem mais rico do planeta Terra. Que eu dou uma esfregada na minha cama assim, e deito naquele travesseirinho que é o meu travesseiro. Nossa, mas eu sou rico. Agora há pouco eu entreguei um período de jejum, e eu fiz um sanduíche lá, um para mim, outro para minha esposa. Eu sentei beirando aquele sanduíche e disse, eu sou multimilionário. Olha que sanduíche gostoso que eu fiz. É um sanduíche, filho. Eu senti rico com um sanduíche. Porque eu sou rico com aquilo que eu tenho. Porque se eu não for rico com o que eu tenho, eu não vou ser rico com o que vai chegar. Porque eu tenho uma sensação de falta dentro de mim. Então eu começo a viver riqueza agora, eu transpiro riqueza. Eu desço o chuveiro assim e falo, meu Deus do céu, quantas vezes eu tomei banho de caneco, enfiando num tempo de frio, lá na beira do rio, esquentava um balde de água. Quem já tomou banho de balde? Banho de balde, num dia de frio, meio de julho, você pega aquele baldão de água e vai jogando na cabeça, e vai jogando, enquanto você está jogando está quentinho, você para de jogar e esfria, né? Aí você continua jogando, aí sem sabor a água que está lá não dá mais para enxaguar. Aí eu estou lá, debaixo do meu chuveiro, lembrando do banho de balde, e dizendo, Deus, o Senhor é lindo demais, Pai, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso, olha que chuveiro mais gostoso, eu não tinha isso aqui, agora eu tenho um chuveiro gostoso. Nossa Deus, quantas vezes eu dormia em cima da pedra, lá esperando a hora de pescar, com a cabeça em cima da pedra ali. Hoje eu estou aqui tranquilo, dormindo nessa cama aconchegante aqui, gostosinho. Deus, o Senhor é bom demais. Aí eu vou passando e-mail para o céu, e os anjos ficam lá entupetados de e-mail que eu estou passando. O computador dos anjos dá pane às vezes, de tanto e-mail que chega. Eu agradeço pelo sanduíche, eu agradeço pelo travesseiro, eu agradeço pelo chuveiro, eu agradeço pelo meu vaso. Ah, glória a Deus, cemitério de picanha. Ah. Eu agradeço por tudo, eu agradeço por tudo. Então eu não vou esperar eu ter o melhor banheiro só no puro mármore, eu não vou esperar eu ter a ducha mais pancada, mais cara, eu não vou esperar não, eu estou contente, eu me sinto rico com o que eu tenho. Em tudo sois enriquecido. E quando você se sente rico, riqueza, diga comigo, riqueza. Chama riqueza. Pobreza chama pobreza. Riqueza chama riqueza. Pobreza chama pobreza. Se você se sente pobre, você está chamando pobreza. Se você se sente rico, você está chamando riqueza. A hora que você passa aquele perfume importado na orelha assim, você fala assim, eu sou rico demais. Ah, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Segunda-feira eu vou passar só para provar que eu sou rico, viu, diabo? Está vindo? Aqui, ó. Esse aqui é Elos. Esse aqui é Carolina Herrera, segunda-feira, eu sou rico e tal. Aí o pobre fala assim, não vou passar agora não, vou deixar só para um dia que eu for sair, porque tem medo de acabar. Pobreza chama pobreza. Riqueza chama riqueza. Aí você fica lá escolhendo, eu não vou pegar esse desodorantinho aqui mesmo, essa coisinha aqui, porque isso aqui eu vou guardar o outro para o dia. Aí você fala o seguinte, não vou colocar meu cordãozinho não, porque eu estou com medo de colocar meu cordãozinho, sei lá, que rouba. Pobreza chama pobreza. E se você colocar o seu cordão, você fala, estou colocando porque eu quero me sentir rica. Vou colocar aquele sapato hoje, porque eu vou na igreja hoje, e eu vou fazer uma surpresa para Deus. Deus, eu estou com o melhor sapato aqui para o Senhor. Melhor camisa agora eu estou colocando para o Senhor. Melhor perfume eu estou colocando para o Senhor. Porque eu sou rico, Deus. O Senhor, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse enriquecido. Então eu tenho que tomar jeito e me transformar num rico aonde eu estou. Porque riqueza chama riqueza. Pobreza chama pobreza. Pobreza, você tem uma nota de 100... Ele fala, não dá para gastar, para tirar uma coca, não dá de jeito nenhum, aí você fica babando na coca. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo lá tomando e você só tem 100, não dá para trocar. Coisa de pobre. Quando você descobrir que a riqueza não está para o lado de fora, mas que ela está dentro de você, é dentro de um comportamento, dentro de você, e você começa a se sentir aqui dentro, todo dia, dizendo para você mesmo que você é rico. Você é rico. Eu sou rico. Eu posso.
Eu sou rico, não quero nem saber quanto que custa fazer um evento na Arena Pantanal. Eu sou rico, nós somos ricos, nós somos uma igreja rica, nós somos uma igreja rica, nós podemos, nós somos ricos, nós podemos, porque o nosso Pai é rico, Ele é dono do ouro e dono da prata, e Ele vai fazer, e Senhor, põe o chão que eu vou pôr o pé. E aí você vai andando e pôr no pé, e você vai ver Deus pôr no chão, e as coisas vão acontecendo, e você termina, não sabe nem como é que começou. Ricos não fazem, ricos do mundo não fazem, mas rico de Deus faz o que os ricos do mundo não é capaz de fazer. Isso chama-se riqueza. Riqueza é não tendo nada e fazendo tudo. Pobreza é tendo tudo e não faz nada. E tem gente que quer dinheiro para ter tudo e não fazer nada. E tem gente que do pouquinho que tem, faz. E eu vou te contar uma coisa agora para fechar. Nós fomos fazer um evento em Pedra Preta. Reunimos, colocamos uma moto, colocamos um caminhão de prêmio. Porque eu assisti a televisão e vi o caminhão daquele caminhão que fazia um programa, que fazia surpresa para a pessoa. Está chegando na Pedra Preta, atravessamos o carro, montamos um som, chamamos a cidade inteira. E quando eu estava saindo para a cidade, de Rondonópolis a Pedra Preta, é quantos quilômetros? 35 quilômetros. Veio um moço para mim e disse assim: pastor, ainda bem que eu te encontrei. Eu estava saindo da igreja. Ainda bem que eu te encontrei. Eu vim trazer minha oferta para o evento da Pedra Preta. Eu disse: glória a Deus. Ele falou: abra sua mão. Eu abri minha mão, ele pegou uma moedinha de 25 centavos e colocou na minha mão. Fechou. Eu peguei aquela moedinha. Como eu aprendi que Jesus agradou da moedinha, eu não sou doido de falar alguma coisa. Então eu disse: Senhor, graças te dou pela oferta do teu servo. Cada alma que for ganha lá, que ele tem parte nessa alma. Amém. E fui embora. Cheguei lá na Pedra Preta, nós fizemos um evento, 8.000 pessoas na nossa frente, aquela coisa toda, um mar de gente. Quando eu chamei para aceitar Jesus, todo mundo levantou a mão para cima, aceitou Jesus. Eu voltei para casa feliz e alegre, os pés doendo, o sapato apertado, e até meia-noite foi o evento. Eu disse: Senhor, deitei na minha cama lá, né? E disse: Senhor, qual que é a minha recompensa hoje? Por tudo que eu fiz lá naquele evento. Olha a minha pergunta. Eu não conhecia Deus ainda, né? Porque às vezes você faz uma pergunta dessa, tem que fazer assim, ó. E eu fiz essa pergunta: qual que é a minha recompensa? O Senhor falou comigo assim: filho, a sua recompensa é do tamanho da recompensa daquele moço que te levou a moedinha de 25 centavos. Aí eu queria ajustar um advogado para mim entrar na justiça. Eu vou entrar na justiça, porque não tem lógica. Aquele homem entrega uma moedinha de 25 centavos e eu monto um evento inteiro, levo 2 meses para montar o evento e fazer todo o sacrifício, até os prêmios, todas as coisas, e o suor que eu tive, o trabalho que eu tive, e o meu trabalho é do mesmo tamanho daquela moedinha. Fiquei assim, ruim aqui dentro com aquele negócio. Passado algum tempo, aquele moço foi na igreja. Chegou lá e: oi, pastor Célio, tudo bem? Quando eu vi o homem, eu falei: vem cá, preciso falar com você. Aí eu falei para ele: que moedinha que é aquela que você me deu? Me conta a história daquela moedinha, irmão. Eu estou até hoje, eu não esqueci. Você não esqueceu da moedinha? Eu falei: não esqueci não. Aquela foi a maior oferta que eu recebi para aquele evento, maior que a moto, maior que tudo. Deus falou comigo. Me conta a história daquela moedinha. Ele falou assim: eu estava lá em casa, eu moro na Vila Mamed, e a igreja era do outro lado da cidade. Eu moro na Vila Mamed. E eu falei para Deus: Deus, se eu tivesse condição financeira, eu ia ajudar o pastor Célio naquele evento. E Deus falou: você tem. Eu abri minha carteira, tinha aquela moedinha de 25 centavos. Aí Deus falou assim: leva ela lá. E eu vim a pé de lá, 28 quadras. E eu vim a pé de lá para trazer a moedinha. E eu fui para Pedra Preta de carro, no ar-condicionado. E aquele homem andou 28 quadras para levar uma moedinha de 20 centavos. A fé daquele homem era maior do que a fé de todos nós que fizemos o evento. Porque ele entrou numa janela e ele falou assim: eu quero falar para você, depois daquela oferta que eu dei, o que Deus fez para mim. Meu tio tinha uma empresa aqui, meu tio comprou uma fazenda,
não tinha quem cuidava da empresa dele. Eu comecei a cuidar da empresa dele. Ele falou assim: ó, cuida disso aí, bem cuidado, porque daqui uns dias eu vou te vender ela. Me vendeu a empresa. Hoje eu estou terminando de pagar e eu vim aqui para contar o testemunho. Aquela moedinha, Deus me deu a empresa. Por isso, amados, o segredo da prosperidade, entre tantos que já foi para você, não é convencer Deus a te dar alguma coisa, é convencer você mesmo que você é dono de tudo, porque você não é convencido ainda. Você não é convencido que você pode. Você não é convencido que você poderia. Você que está aqui olhando para mim, poderia ser o camarada que deu aquele carro no evento. Você não convenceu você. Porque se você convencer você, convencer você mesmo significa que você crê. Tudo que eu convenço, se eu convenço eu que eu sou sarado, eu sou sarado. Se eu convenço eu que eu sou livre. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje nós estamos conhecendo a verdade. Eu não tenho que convencer Deus a me dar alguma coisa, eu tenho que convencer a mim mesmo que Deus já me deu tudo. E agora vai o segredo. Quando eu estava lutando com a pobreza, eu não estava procurando emprego, eu estava procurando a palavra, o que a palavra diz. E eu comecei a confessar a palavra. E eu confessava esse versículo aqui, o versículo 9: pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pelas suas pobrezas vos tornasse rico. E eu falava assim, lá no Pantanal, pescando, e tinha uma árvore lá perto do barraco, eu ficava rodeando aquela árvore dizendo: já conheço a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de mim se fez pobre, para que pelas suas pobrezas eu me tornasse rico. Eu sou um homem rico, eu sou um homem rico. Um homem rico, e o café que nós tomávamos lá, nós passava 3 vezes, coava o pó dele 3 vezes, até ficar só aquela água rala, porque não tinha café. E eu falando que eu era rico. Eu sou rico. Arroz e peixe. Eu sou rico. Eu sonhava com feijãozinho. Por isso, pelo menos arroz, peixe, feijão. Era só arroz branco e peixe frito. Peixe frito no almoço, peixe frito na janta, peixe frito no café da manhã. E eu estou lá, já conheço a graça do Senhor Jesus Cristo, porque sendo rico se fez pobre para que eu fosse enriquecido. E eu falando isso, e falando, até quase afundar em volta da árvore. Eu levei 5 anos falando esse versículo, 5. E você não vai precisar levar 5, porque eu não tinha a instrução que você tem hoje. Porque 5 anos foi o tempo que eu convenci a mim mesmo que eu já era rico, não tendo nada e sendo rico. Porque riqueza não é por fora, riqueza é por dentro. Se riqueza fosse por fora, você não via nenhum rico depressivo, com câncer, angustiado, mal-humorado. Eles eram para ser as pessoas que andavam assim, ó. Ai, que alegria, eu sou rico, tentou, desse jeito. Não, o povo mais ruim que eu já vi, mais mal-humorado que eu já vi, quanto mais tem dinheiro, quanto mais tem as coisas, e não tem Deus, é pessoas frustradas, pessoas escravas daquilo que eles possuem. Porque eles são tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. E eu estava combatendo isso dentro de mim, 5 anos confessando. Você ficou rico depois dos 5 anos, pastor Célio? Não, filho, eu não fiquei rico, eu deixei de ser pobre. Eu deixei de ser pobre. Eu já não tinha mais sentimento de pobre. E a última façanha da minha vida é porque eu tinha uma lata de arroz. Eu tinha síndrome do pânico, do medo de ficar sem arroz. Você tem medo de ficar sem alguma coisa? Eu tinha medo de ficar sem arroz. E aí tinha uma latinha que não é da Tupperware, mas ela é uma latinha azulzinha, da tampinha azul. Eu lembro dela como se fosse hoje, a lata. Desse tamanho assim, ela cabia 2 quilos de arroz dentro daquela lata. Eu tinha medo de faltar o arroz. E debaixo de uma pia velha que nós tínhamos lá, tinha um paninho cobrindo uma toalhinha, sabe aquela que põe? Você passa um ferro ali e costura um negócio e põe uma cortininha ali, naquela coisa de pobre, sabe? E eu pus aquela cortininha lá e todo dia eu ia lá, abria aquela lata, e aquela lata pregava para mim e dizia: eu estou acabando. Aquele arroz parece que ele diminuía assim, ó, porque eu tinha medo de faltar arroz na minha casa. Depois dos 5 anos de fé e de oração, a primeira coisa que eu fiz foi pegar aquela lata, colocar no meio da rua, calcei uma botina velha que eu tinha, afastei uns 10 passos para trás, e vim correndo,
e finquei uma bicuda naquela lata, que eu acho que até hoje, já faz uns 25 anos, ainda não caiu o arroz para baixo, ainda está caindo ainda. O povo já me chamava de doido. Aí acabou de lascar o resto. Minha mãe, meu pai, meus irmãos ficou sabendo que eu chutei a lata de arroz. Os vizinhos que achavam eu fanático. O Célio chutou a lata de arroz. É porque eu estava chutando a cara da pobreza da minha vida. Eu perdi o medo. O que me aprisionava, eu metia uma bicuda no que me aprisionava. Talvez você tenha até vontade de contribuir, de dar, de fazer algumas coisas extravagantes, mas você não dá conta. Por causa da prisão que ainda tem em você. Você tem medo, eu dou hoje, o que vai acontecer amanhã? Isso é coisa de pobre. O rico de verdade, ele não tem reserva, tudo que ele tem é para a glória de Deus. E quando ele vê uma janela, como essa, que vai sair na foto, no mínimo 3.000 almas, ele olha por janela dessa e fala, agora é a hora de eu plantar minha semente. E pode dormir, porque vai nascer. Para finalizar, olha o verso 10. Aqui dou o meu parecer sobre o que vos convém. Paulo falou, não, eu vou dar meu parecer para vocês, o que convém vocês fazerem. Está falando para nós. No ano passado, fostes os primeiros não só a dar, mas também a querer dar. Eles foram os primeiros não só a dar, mas dentro deles estava borbulhando a vontade de dar, porque eles já não eram mais pobres, eles eram ricos. Que vontade que eu estou de dar, aqui dentro de mim, eu quero dar. Eu não olhava para a limitação que eles tinham, eu não olhava para o salário, se eu ganho só isso aqui não, eu não olhava o que está oprimindo ele não, ele tinha um desejo dentro dele, porque ele criou aquele desejo dentro dele. Você sabe quando é que Deus vai te dar dinheiro? Quando a vontade de dar está tão grande em você, tão grande, que você fica desesperado, é para chegar logo a semente, para você botar a mão nela e colocar ela na terra. Eu ganhei uma manga, semana passada, eu fui no mercado e eu tive vontade de comer manga. Foi minha esposa, eu estou lá olhando as mangas, tudo mangas feias, e eu sou assim, quando eu quero comer um trem, eu quero comer um trem, não quero nem saber, eu quero comer. E eu queria uma manga, e aí, olhei as mangas tudo meia verde, feia, eu falei, isso aqui não vai dar para comer, desisti da manga, mas fui com a manga na cabeça, poxa, eu queria comer a manga. Quando está à noite, estou lá no culto, terminei de ministrar, chegou uma irmã, pastor, eu trouxe um negocinho para você, aqui, uma sacolinha com uma manga. Pensa na manga, aquela mangona, grandona, coisa mais bonita, cheirosa. Eu peguei aquela manga, descasquei ela e fui cortando ela, não tinha nem fiapo aquela manga, eu fui comendo aquela manga, que delícia de manga. A primeira coisa que eu fiz, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma escovinha, e fui no caroço da manga e lavei o caroço da manga, bem lavadinho, tirei, enrolei num papel e disse, amanhã eu vou pôr no sol, vou pôr secar, porque eu preciso ter a semente dessa manga, eu quero um pé dessa manga, e para mim ter um pé dessa manga, eu como um pedaço e planto a semente. Eu como um pedaço e planto a semente. Eu como uma parte da manga, mas a outra parte eu não como ela, não posso comer. Aquela semente não dava para engolir, não tinha como entalava com aquela semente. Mas eu lavei, arrumei aquela semente, está lá minha sementinha enrolada num papel, prontinha, e esperando ela estar sequinha, porque eu vou colocar aquela semente na terra. Pode ser que eu não coma daquela manga, mas eu planto e alguém vai comer daquela manga, e vai alegrar muito no futuro, porque aquela manga não vai morrer. Se ela foi a última semente, a última manga, a semente dela não vai morrer, porque eu vou plantar aquela semente. Se você não ter disponibilidade de semeadura, como é que Deus vai dar semente para você? Olha o capítulo 9, verso 10 aí para você ver, e nós fechamos aí. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará o fruto da vossa justiça. Verso 11. Em tudo sereis enriquecidos, para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Alguns irmãos generosos. Já pensou aquele irmão que contribuiu o carro?
Quando alguém levar 2 quilos de alimento não perecível, talvez pode até ser você. Levar 2 quilos de alimento não perecível lá e ganhar aquele carro zerinho. Um carro que custa quase 70 mil reais. Aquele homem, quando ele pegar aquele carro, ele vai falar assim: meu Deus, quando ele fazer isso, meu Deus. Deus fala o quê? Um camarada talvez que nunca falou meu Deus daquele nível, vai falar e Deus vai pôr a cabeça para baixo do céu, assim ó. Hã? Graças a Deus, quando ele falar assim ó, a nossa riqueza é para que produza graças a Deus. Olha o que está escrito: em tudo sereis enriquecido para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A nossa riqueza está em promover graças a Deus. Então, se você ainda tem pobreza dentro de você, combata ela. Combata a pobreza. Comece a se sentir rico o tempo todo. Riqueza chama riqueza. Pobreza chama pobreza. Se você se sente pobre, você está chamando pobreza. Se você se sente rico, você está chamando riqueza. Não importa como Deus vai fazer, não importa. A forma de milagre é com Deus. Você só crê. Não queira saber como é que é o milagre, não. Maria tentou saber. E o anjo deu uma resposta para ela. Quando o anjo chegou: salve agraciada, o Senhor é contigo, vai dar à luz a um filho chamado Jesus, e o seu reino nunca se acabará. Maria falou assim: como é que vai acontecer isso? Eu sou virgem. Ele falou: não é da sua conta. Psst, cala a boca. O sobrenatural quem faz sou eu. Fazer você rico sou eu, mas crer é você. Comportamento é seu. Milagre é com Deus, mas comportamento é com você. Comporte-se como um homem rico, como uma mulher rica. Bate de dentro do teu coração a pobreza e o medo de faltar. Você não dá porque tem medo de faltar. Por isso você não dá, porque é pobre. Pobre tem medo da falta. Rico não tem medo de faltar não, porque ele sabe que ele é rico.